Olha, um tremor de 3,5 graus na escala Richter foi registrado aqui na Bahia na manhã de hoje. Vamos entender um pouco esse fenômeno, conversando com o coordenador do Laboratório de Sismologia da UFRN, que é responsável pelo acompanhamento desses fenômenos, o Aderson Nascimento. Professor, muito obrigada por falar aqui conosco. Muito boa tarde para você. Pelo que eu pesquisei... Pelo que eu pesquisei rapidamente aqui na internet, professor, esses 3,5 graus é justamente a magnitude limite para que a gente possa começar a sentir este tremor. É possível que alguém tenha sentido isso que aconteceu? É possível que algumas pessoas... Ele foi a cerca de 75 quilômetros a nordeste de Ilhéus. É possível que algumas pessoas de manhã bem cedo tenham sentido, principalmente se você estiver em algum prédio mais alto, etc. Mas não é garantia, porque a distância é bem no limite do que se espera em termos de percepção das pessoas. Mas ele, apesar de ser pequeno o suficiente para não ser percebido pela maioria das pessoas, ele foi bem detectado na nossa rede sismográfica que a gente opera aqui no Nordeste do Brasil. Ele aconteceu no litoral, né? O que pode ter acontecido? O que provoca esses tremores de terra aqui no nosso litoral? Olha, o Brasil, apesar de ele estar no interior de uma placa tectônica, né? A gente não está como, por exemplo, na Califórnia, ou Japão, ou Chile. A gente está no interior de uma placa. Muito embora a gente sabe que o mesmo interior dessa placa, ela não é uma placa perfeita, que não contém nenhum tipo de uma área mais fraca, menos resistente. E aí, quando você começa a pressionar o continente, que é o Brasil ele está sob pressão de leste para oeste, né? Às vezes, as falhas geológicas que estão nessas placas, elas são reativadas. Então, essa é uma possibilidade. Tá certo? A gente tem que olhar com mais detalhes os dados que a gente tem para poder dizer exatamente que tipo de motivo aconteceu com esse tremor. Mas a explicação geral é de que eles acontecem como acontecem outros no interior da Bahia, no interior do Nordeste todo, no interior do Brasil, que a gente monitora. São áreas que estão, digamos assim, mais suscetíveis às pressões tectônicas e chega um ponto que elas se rompem e essa energia que estava acumulada, ela é liberada na forma de um sismo e as pessoas percebem quando estão na superfície da Terra, percebem essas vibrações. E esse tremor que aconteceu no mar pode ter algum reflexo na própria maré, provocar ondas altas, enfim, trazer alguma consequência para os moradores do sul, né? Foi no sul que ele foi registrado? Isso. Ele foi registrado bem. A gente tem uma estação próxima lá não tão próxima, né, do ponto de vista sismológico, até próximo, em Ponto Novo, que fica mais próximo ao Recôncavo, mas mesmo assim a gente detectou bem o registro desse evento. Esse evento nessa magnitude, ele não provoca nenhum tipo de vibração ou alteração no mar, tá certo? Para que a gente tivesse algum tipo de vibração que pudesse, digamos assim, alterar o regime de mar, a gente tinha que ter uma magnitude aí da ordem de 7, acima de 7 é que isso aconteceria. Mas isso também ia depender da forma com que o solo se movimentou. Então, não foi o caso aqui. Não tem o risco. Tremor e terremoto é a mesma coisa? Tem alguma diferença? Como é que se diferencia? Do ponto de vista de sismologia, absolutamente nenhum. Eles são, inclusive, se você mostrar um tremor de 3,5 como esse agora, e não disser o contexto para uma pessoa que está analisando o dado, eles parecem muito com um terremoto de magnitude 7 ou outro maior. Tá certo? Então, assim, do ponto de vista físico, do ponto de vista sismológico, não tem muita diferença. Obviamente, a gente costuma chamar tremor aqueles eventos em que, de fato, a Terra simplesmente treme e você não tem o maior efeito de sentido é esse. Mas, assim, o nome tremor, digamos assim, ele foi consagrado pelo uso aqui no Nordeste. Mas eles são, na verdade, terremotos também. Professor Aderson Nascimento, muito obrigada, por compartilhar seu conhecimento aqui conosco, aqui na Bahia. Um grande abraço, boa tarde.
Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho da Rede Sismográfica do Brasil. Obrigada. Então, conversamos com Aderson Nascimento, coordenador do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.